Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Valéria Marcondes Nhola. Valéria, seja bem-vinda a mais uma edição do TV Atende. Obrigada. Valéria, uma preocupação que vem crescendo cada vez mais por parte do governo está relacionado ao consumo dos brasileiros relacionados ao sódio. Por que essa mobilização agora? Então, atualmente, a alimentação que o pessoal tem feito, na maioria, né, tem sido muito industrializada. E tudo que é industrializado tem um teor muito alto de sódio. Por isso que vem essa preocupação do pessoal estar controlando o sódio, está se falando mais do sódio. Porque quanto mais industrializado, maior a quantidade de sódio consumida diariamente, né? A pessoa pode deixar o sal de lado em casa muitas vezes, achando que está fazendo uma alimentação mais correta, mas quando vai ao supermercado, vai comprar produtos industrializados, está entrando da mesma maneira. Pois é, e com a correria do dia a dia, cada vez o pessoal come coisa mais industrializada, né? Então, a gente já fala muito de diminuir a quantidade de sal do preparo dos alimentos. Então, por exemplo, um arroz, um feijão, o mínimo possível de sal, né? Mas aí é o que você falou, os embutidos, enlatados, refrigerantes, tem um teor de sódio muito alto. Então, às vezes, não adianta só a pessoa diminuir a quantidade de sal adicionada nos alimentos, na hora do preparo, ou mesmo na hora de uma salada, que coloca um sal no prato, e está comendo muito desses outros alimentos que já tem um alto teor de sódio na composição e na conservação, né? A pessoa que ela acaba ingerindo muito sódio, o que pode acontecer com ela? Bom, o principal... o que a gente mais vê é o aumento da pressão arterial, né? Então, hipertensão, tá? Mas com a hipertensão, ou mesmo sem a hipertensão, o sal, ele retém, o excesso de sal retém líquido no organismo, né? E acaba que o rim fica sem líquido adequado para trabalhar, né? Então, às vezes, a pessoa está lá com o pé, com as pernas inchadas, e esse líquido teria que estar circulando pelo organismo, né? E acaba retendo em alguns lugares específicos. Então, acontece que o rim sofre muito com excesso de sal no organismo, e o mais comum é a hipertensão arterial, que acaba, a gente sabe que um perigo de AVC, né? Que é um caso muito extremo, mas que pode acontecer, né? Hoje a gente vê o crescimento do consumo dos embutidos, de produtos industrializados, principalmente por crianças. Isso a longo prazo é mais grave? Então, você imagina uma criança habituada a comer só industrializados, a hora que ela chegar na idade adulta, e aí? Imagina o sofrimento do organismo com isso, né? Então, a gente tem que pensar lá na frente. Por isso que a gente fala sempre, e não cansa de falar, de aumentar o consumo de alimentos naturais, né? Como era antigamente, aumentar fruta, aumentar legumes e verduras. A água é muito importante, pessoal. Eu não gosto de beber água. A água é meio que uma obrigação, é no mínimo 2 litros de água por dia, né? Então, aumentar nos lanches, os lanches que a gente faz nos intervalos, dá prioridade à fruta, a sanduíche natural, que tem um teor de sal, de sódio menor que esses industrializados, bolachinha salgada, salgadinhos empacotados, embutidos, né, que a gente está acostumado a ver. Existe hoje uma recomendação da quantidade de sódio que o brasileiro deve consumir diariamente? A quantidade especificada pela Organização Mundial de Saúde são 5 gramas por dia, que seria uma colherzinha de chá, tá? Rala, tá? Nivelada, que a gente fala. Só que essa quantidade de sódio, dentro dessa quantidade, já tem que estar contabilizando dos alimentos que a gente come e que já tem sal embutido. Não é só o sal de adição que a gente joga no alimento. E a gente sabe que esse 90% da população consome pelo menos o dobro disso. Por isso que a gente pede para estar mudando os hábitos. Uma dica boa é que a gente capriche na hora de temperar os alimentos em coisas naturais, como cheiro verde, salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, temperos naturais, para dar um sabor melhor ao alimento e com isso conseguir diminuir
o sal propriamente adicionado ali. Eu consigo saber a quantidade de sódio num produto que eu compro no supermercado? Na embalagem é o que o governo está pedindo, é obrigatório vir a quantidade de sódio, prestar atenção em que quantidade, porque normalmente não está ali falando da quantidade de sódio no pacote, está na porção, né? Então isso é muito importante, é o que a gente fala de calorias. Olha a porção, né? Por exemplo, a gente pega um pão, se falando de calorias, que é um exemplo melhor, fala lá, quanto tem de calorias, mas quanto que é ali? É uma fatia, né? 100 gramas, quanto que é 100 gramas? A gente pede até para o paciente comprar o que vem falando em medida caseira, que eu acho mais fácil. No caso do pão, a fatia ao invés de 100 gramas, né? Que a pessoa consegue calcular melhor ali na hora. Então, e o sódio é a mesma coisa. As pessoas têm que ficar espertas no supermercado também. Na quantidade, na porção, né? Porque geralmente não está falando da embalagem toda, não. Ah, olha só, tem pouquinho, a embalagem toda. Não é a embalagem, geralmente é porção. Se você juntar todas essas porções, todos esses produtos, no final de um dia, no final de um mês... imagina ao passar dos anos, né? Por isso que a gente tem que preocupar com a alimentação da criança, né? Criar hábito bom nela, para que ela leve isso para a vida toda. A parte do corpo mais afetada seriam mesmo os rins? Os rins e o coração pela pressão alta, né? São os dois órgãos mais afetados pelo consumo alto de sódio. Ou seja, tomar cuidado com o sódio. Muito cuidado, isso é importante hoje em dia. E é só não se esquecer da água e dos exercícios físicos, que ajudam muito, tá? Porque com exercício, você transpirando, você está conseguindo eliminar um pouco de sódio do organismo. Então, é aquela coisa que a gente está cansado de falar, mas não pode cansar, né? Tem que estar sempre falando. Alimentação e exercício é muito importante. Tá certo, Valéria, agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada aí. Tá ok, Valéria, obrigado. Conversamos hoje com a nutricionista Valéria Marcondes Nhola.